Olá, eu sou a Gabi Fadel e sejam bem-vindos a mais um Fadel News, aquele vídeo onde eu comento as principais notícias da última semana. E uma notícia antes da gente ir para as notícias do mundo, né, do Brasil, etc, uma notícia minha, da minha vida. Caso vocês tenham percebido, estou num lugar novo, porque estarei em um lugar novo agora bem frequentemente por bastante tempo. Eu tô gravando um vídeo, um vlog de viagem, onde eu explico tudo que tá acontecendo e vai sair em breve aqui no canal, então fiquem ligados. Não vou ficar dando spoiler, que é pra fazer vocês quererem assistir o vídeo, né? Mais ou menos assim que a gente funciona, a gente cria a curiosidade pra vocês quererem matar a curiosidade depois. Então, fica aí a dica. Se você quiser, você também pode me seguir lá no Instagram, que talvez você receba um spoiler um pouco antes, né, do que tá acontecendo. Que eu ainda não contei, mas eu vou contar exatamente o que tá acontecendo. E é isso. Não esquece de curtir já, se você gosta do Fadel News, que super me ajuda. Compartilha esse vídeo com alguém que tá precisando saber das notícias da última semana, né, assim, pra vocês se informarem juntos e tal. E vamos pra primeira notícia. Quero dizer, segunda notícia, porque a primeira foi minha. E agora, já que a gente tá falando de viagem, apesar de vocês não saberem exatamente o que tá acontecendo na minha vida, que eu não falei ainda, mas já que a gente tá falando de viagem, que é o que tá acontecendo, isso vocês entenderam, né? Tô em outro lugar. Vamos falar sobre as brasileiras que ficaram presas na Alemanha. O terror de todo mundo que viaja. O que aconteceu? Elas ficaram presas por 38 dias numa prisão alemã por causa de um tráfico de drogas que elas não cometeram. O que aconteceu foi que trocaram as bagagens delas e vazou o vídeo do sistema de segurança do aeroporto de Guarulhos, onde as malas delas foram trocadas, onde chegavam duas mulheres com malas diferentes, tinham 20 quilos de cocaína em cada mala. Essas mulheres deixavam essa mala com uma pessoa que fazia parte ali do esquema, levava essas malas para a área restrita, onde outros dois funcionários trocavam as etiquetas das malas, para essas malas irem para a Alemanha no lugar das malas originais da Gianni Paolini e da Kátia Bahia. As duas são casadas e iam passar 20 dias na Europa. Iam começar essa viagem delas ali em Berlim. E, gente, tudo isso aconteceu não foi agora, foi no início de março. É que a gente só ficou sabendo dessa notícia realmente, ela só se tornou mais popular agora. Mas elas ficaram, no total, 38 dias presas. O que acontece é que, né, foi trocada essas malas por 20 quilos de cocaína em cada uma. E quando chegou na Alemanha, eles colocaram, né, cachorro pra farejar ali no cargueiro do avião. E eles, obviamente, acharam a mala. Inclusive, deve ter sido o dia mais feliz da vida desse cachorro. Porque você sabe que esses cachorros, assim, são cachorros de farejar, essas coisas, né? Eles ficam muito empolgados quando eles acham alguma coisa. Não porque eles são viciados em droga. Hahaha, que piada engraçada que você pensou. Hahaha, não é por causa disso, tá? Cachorro não faz isso. Não pode brincar assim com o cachorro. Cachorro é coisa séria. É porque eles recebem muito petisco, né, no treinamento. A ideia é que eles recebam uma recompensa muito grande quando eles acham, de fato, alguma coisa. Então deve ter sido um dia muito feliz na vida desse cachorro. O único ser vivo que ficou feliz em toda essa história foi esse cachorro. Só pra dar uma consolada na gente aqui, né? Eu fico pensando, o cachorro pelo menos ficou feliz, deve ter sido bem legal pra ele. Acharam essas malas e elas já saíram, né, do avião presas, assim, claro, óbvio. Então elas nem chegaram a passar pela migração, etc, né, a galera já foi levada. Elas foram presas e rolou uma investigação. Só que o que acontece é que elas ficaram presas por tanto tempo por causa da burocracia alemã. Acontece que a Alemanha já sabia que elas eram inocentes, o Brasil já tinha avisado, né, que elas eram inocentes, que aquilo tinha tudo sido um engano. Existiu sim um tráfico, mas que elas estavam sendo, né, as etiquetas das duas foram trocadas, né, no aeroporto, eles já tinham feito essa investigação. Só que a Alemanha falou, não, mas a gente precisa receber esses documentos, essas provas de que não foram elas. O Brasil mandou as provas e eles falaram, não, tem que ser enviado pelo Itamaraty e pelo Ministério da Justiça, senão a gente não aceita. Não sei se vocês sabem, mas os alemães, eles são muito conhecidos por serem muito extremamente burocráticos. Elas ficaram presas por tanto tempo por causa da burocracia, porque eles não aceitaram as provas parciais, eles falaram que eles tinham que ter as provas integrais, todas inteiras, tinha que ser enviado de um jeito específico, cheio de regra. Já sabia que elas eram inocentes e ficaram mantendo elas lá pra ser exatamente do jeito que eles precisavam, nos mínimos detalhes, num negócio certo, porque alemão é assim. Agora, não vamos ficar com medos irracionais, tá? É super raro algo desse tipo acontecer, de uma pessoa ser presa injustamente por tráfico de drogas.
drogas. Eu entendo que a gente fica com medo, etc, mas é super, ultra, mega raro. Isso é muito bem investigado. Geralmente eles sabem, as pessoas que têm perfil de mula de droga, que são pessoas que não viajam. As duas viajavam sempre. Enfim, tem um perfil, eles entendem que tem esse perfil. Não é uma coisa que acontece o tempo inteiro, não precisa ter medo irracional, basta tomar os cuidados. Que tá todo mundo falando agora, tirar foto da sua bagagem com a etiqueta. Isso é até bom, tá? Tirar foto da bagagem por etiqueta, se perderem a sua mala. É uma coisa que eu sempre fiz, não por medo de me botarem como mula de drogas acidentalmente, mas por medo de perderem a minha mala. É sempre bom você ter uma foto com a etiqueta, com tudo, pra você mostrar que é a sua mala. E eu fiquei me perguntando depois, será que elas pegaram as malas delas de volta? Sim, talvez elas não tenham nem se importado com isso. No final, elas só queriam ser soltas, afinal elas ficaram 38 dias presas. Mas eu iria querer ter a minha mala de volta com as minhas coisas. Isso ia ser bem importante. Eu ia ficar bem chateada se no topo de tudo isso, ter ficado presa 38 dias, injustamente, passado da prisão deve ser horrível, e ainda por cima perderam a minha mala, ou sei lá, roubaram a minha mala, sei lá, eu ia ficar bem chateada. E inclusive quero deixar aqui bem claro também que ambas a Jeane e a Katina, as duas foram completamente inocentadas. Elas podem voltar para o Brasil, quanto elas podem ir de novo para a Alemanha. Elas não têm nenhuma passagem na polícia porque elas foram completamente inocentadas. Deu tudo certo. Só demorou porque os alemães são enrolados. Se a gente acha que é burocrático aqui no Brasil, tem lugar que é muito pior. E agora, também em notícias relação Brasil internacional, o governo anunciou que vai taxar agora todas as encomendas, mesmo as que são abaixo de $50. Agora, o que acontece? Sem querer defender o governo de forma alguma, mas essa isenção que existia de $50, ela era uma isenção que ela era só para pessoa física, de pessoa física, tá? Tipo, se alguém te mandava um presente, uma pessoa te mandava um presente de um outro país, se esse presente fosse até $50, você não precisaria pagar a taxa desse presente. Só que o que acontecia é que várias empresas, como a Shein, como a Shopee, como o AliExpress, etc., mandavam compras como se fossem pessoas físicas. E isso acabava passando pela alfândega. O que vai acontecer agora é que simplesmente não vai ter mais nenhuma isenção, seja ela de pessoa física, seja ela para empresas. E muito provavelmente eles vão apertar mais na hora de olhar essas encomendas. Muito provavelmente não tem mais nada que vai chegar aqui no Brasil sem que pague imposto. Afinal, se paga imposto em tudo, nada tem isenção, tudo se paga imposto quando chega no Brasil. Provavelmente vai ser mais ou menos essa lógica, nada mais passa. Porque antes várias coisas acabavam passando, né? Ficava sem. E todo mundo ficou revoltado com isso, o que eu entendo. Porque, sinceramente, se ainda fosse um imposto que a gente considerasse, assim, um imposto honesto, né? Um impostinho, assim, sincero. Um impostinho que você olha e fala, não, beleza, tipo, sei lá, 10%. 15%, 20%. Ok, né? Mas não, o imposto é de 60%. 60%. É muito alto. Todo mundo ficou revoltado. E aí, aconteceu um negócio assim que, sinceramente, quem você tá tentando enganar, Jana? A Jana, nossa primeira dama, respondeu uma pessoa no Twitter falando, não precisa se preocupar, esse imposto é para as empresas, não para as pessoas físicas. Só que todo mundo que compra desses lugares, né, manda entregar no Brasil, faz compras internacionais na internet, todo mundo que já passou por isso, todo mundo que já fez isso alguma vez, sabe muito bem que esse imposto ele não é da empresa. Tem impostos sim que as empresas têm que pagar, esses impostos acabam sendo passados para o consumidor, mas nesse caso específico não é. Se nada for mudado, né, em como esse imposto é aplicado aqui no Brasil, ele vai permanecer a mesma coisa, que é a sua encomenda chega no Brasil, ela tá atrelada ao seu CPF, e aí quando ela chega no Brasil, ela fica retida até que você pague. Você entra lá no site dos Correios com o seu CPF e você consegue encontrar tudo que tá ali para você pagar. É um imposto que é da sua responsabilidade, da pessoa que comprou, não é da empresa. O que acontece é que algumas empresas fazem é que quando você faz a compra, eles já incluem esse imposto ali direto para você não ter que passar por isso, tipo, de separado na alfândega e ter que esperar e ter que pagar pro correio, etc. Por exemplo, eu comprava na ASOS há muitos anos atrás. Que, não sei se vocês conhecem, mas a ASOS é um site da Europa que entrega no mundo inteiro e que tem roupas, desde roupas bem baratinhas, assim, não sei se é uma Shein, mais baratas, até roupas bem caras. E antigamente eu comprava muito na ASOS. Tudo nesse negócio, nesse esquema de, poxa, menos de $50 e tal. Isso sim, tipo, coisa de 10 anos atrás. Daí, depois de um tempo, a ASOS começou a aplicar o imposto já na hora que você fazia a compra.
Foi quando eu parei de comprar na ASUS, inclusive. Não tinha mais essa. Você já finalizava a compra e eles já incluíam ali o imposto. Então a sua encomenda nunca parava na alfândega, mas também você sempre pagava imposto. Daí eu não quis mais. Então tem a chance de que essas empresas comecem a fazer isso, mas isso não significa que esse imposto é da responsabilidade delas e, ai meu Deus, vai aumentar os preços, então vão repassar para o consumidor. Não, é seu imposto. Você que está comprando. A não ser que mude em alguma coisa em como esse processo seja feito, ele vai continuar do mesmo jeito. E ele é, sim, responsabilidade do consumidor. Quem você está tentando enganar, Jana? A gente já cansou de comprar muamba internacional. A gente sabe como funciona. A gente sabe de quem é a responsabilidade de pagar esse imposto. Não é da empresa, né? Assim, me fode, mas não me engana. E agora, em outra novidade do governo, o Brasil oficialmente abandonou a vacina AstraZeneca. Não vai ser mais usada, não vai ser mais produzida, não vai mais ter a vacina de Covid da Astra. Isso porque tem fortes evidências de que ela causa trombose. Só que o que está sendo questionado aqui é que já fazem 2 anos que essa vacina foi parada de ser usada na Europa, por exemplo. Justamente por causa desse risco de trombose. E mesmo assim a gente continuou usando essa vacina no Brasil por todo esse tempo. Imagina quantas pessoas não foram prejudicadas com isso. Porque olha só, a gente defende a vacina, óbvio, mas a gente sabe que foi uma vacina produzida de emergência por causa de uma pandemia. Então, que podem acontecer erros. O importante de verdade é a gente saber corrigir esses erros. É a gente saber identificar e corrigir esses erros. Se essa vacina já tinha parado de ser produzida na Europa, já tinha 2 anos, porque já existiam fortes evidências publicadas de que ela causava trombose, já tinha que ter sido proibida aqui tinha muito tempo, né? Sinceramente, isso mostra que nos últimos tempos a nossa população tá completamente abandonada. E eu não tô dizendo isso pra você não tomar vacina. Eu tô dizendo que o governo tinha que ser responsável pela saúde das pessoas. Isso tinha que ser verificado. Pra que a gente possa confiar na vacina, a gente precisa confiar que os nossos órgãos de saúde vão fazer um bom trabalho. É um trabalho do governo monitorar as pessoas que foram vacinadas e identificar exatamente esse tipo de erro. E não demorar 2 anos pra corrigir o erro. Agora vamos para a notícia de um dos nossos favoritos aqui do Fadel News. Elon Musk, claro. Óbvio. Nos últimos tempos a gente tem tido alguns casos de massacres em escolas aqui no Brasil. Aqui no Brasil não tô no Brasil. No Brasil, assim como tem acontecido com uma frequência alarmante aqui nos Estados Unidos, onde eu tô agora. Eu sei que eu já comentei aqui no Fadel News antes, mas só pra vocês terem noção, aqui nos Estados Unidos aconteceu mais de um massacre por dia em 2023. Já tem mais massacres do que dias. Entendeu? É isso, é essa a conta. Já tem mais massacres nos Estados Unidos do que dias em 2023. E no Brasil, a gente gostou dessa ideia e tá replicando. O Twitter começou a ser criticado porque num desses massacres que aconteceu, agora em março, foi identificado que o menino que fez o massacre, ele postava sobre isso no Twitter. E a galera também relatou que começou a ser sugestionado, apareceu ali naqueles sugestões de quem seguir no Twitter, perfis que faziam apologia a massacres, que postavam vídeos de vários massacres e faziam apologia mesmo aos casos. Divulgavam mais os casos e como eles tinham sido feitos e as pessoas que tinham feito esses casos. Esses perfis estavam sendo impulsionados para o Twitter. Várias pessoas printaram mostrando e encontraram esses perfis porque eles estavam aparecendo como sugestões. Aí o Twitter começou a ser pressionado, inclusive pelo governo brasileiro, que foi questionar o Twitter sobre esses perfis. E aí o Twitter tá respondendo com um emojizinho de cocô para todo mundo que questiona sobre isso. E a advogada do Twitter respondeu ao governo brasileiro dizendo que esses perfis que divulgam os massacres não violam nenhuma das diretrizes do Twitter. Simplesmente lavaram as mãos e falaram: ah não, tá tudo bem, a gente deixa mesmo. Não é nada que a gente proíba ficar postando esses vídeos, falando dessas coisas. Tá tudo certo. Aí subiram no Brasil a hashtag Twitter apoia massacres, que ficou em primeiro lugar nos Trending Topics. Até que, misteriosamente, ela desapareceu. Puf, sumiu. E aí a galera começou a falar que o Twitter tinha banido a tag de subir para os Trending Topics. Tudo bem, brasileiros sempre dá um jeito, começaram a twittar em inglês. Começaram a twittar, então, Twitter supports massacres, que também subiu para os Trending Topics, mas teve ali uma censura. Que no final das contas, o Elon Musk disse que ia comprar o Twitter para ter 100% de liberdade de expressão, mas é só a liberdade de expressão que ele quer. Por algum motivo, é a liberdade de expressão de divulgar massacres e fazer apologia ao nazismo. Mas falar que o Twitter tá deixando isso, não pode. Que liberdade de expressão é essa, Elon Musk? Me explica. Que você tanto queria que fosse 100% de liberdade de expressão, que todo mundo pudesse falar o que quisesse, até fosse pra te criticar, mas aí no momento em que alguém tá te criticando, você fala, mas
esse aqui eu vou tirar aqui, ninguém vai ver. Liberdade de expressão, mas só se não me afeta. Enquanto isso, tem jovens extremistas fazendo apologia ao nazismo se comunicando entre si para estimular outros massacres. Parabéns, seu cuzão! E é por isso que não tem que existir bilionário no mundo, entendeu? Porque você dá tanto dinheiro pra uma pessoa que ela acha que ela é o equivalente a Deus na Terra, que ela pode fazer o que ela quiser, que tudo que ela faz é lindo e maravilhoso porque ela tem dinheiro, porque ela tem poder, porque ninguém consegue parar essa pessoa. E é isso que acontece, entendeu? A gente fica à mercê dos caprichos de uma criança mimada. E agora a gente vai pra nossa última notícia e essa é simplesmente surreal. Indo de nervoso. Viralizou um vídeo onde Dalai Lama forçava um menino, uma criança, a dar um selinho nele na boca e depois forçava ali a língua nesse menino. Dá pra ver no vídeo que ele dá a língua e ele puxa o menino pra perto e o menino tenta se esquivar. A galera ficou falando que ele tava incentivando o menino a chupar a língua dele. Não sei se era chupar a língua dele, mas definitivamente estava tentando forçar o menino a encostar ali na língua dele. E o vídeo viralizou. Esse vídeo não é de agora, é desse ano de 2023, mas não é de agora. Mas ele viralizou agora só. E abriu uma grande discussão sobre isso. E aqui eu quero lembrar vocês de uma coisa. Eu não sei se vocês assistiram, mas no meu quadro aqui de Teoria da Conspiração, eu gravei um vídeo sobre uma seita chamada NXIVM. Isso já deve ter acho que uns 2 anos. Eu gravei esse vídeo dessa seita, eu gravei 2 vídeos, é super longo, é basicamente um documentário onde conto todos os detalhes dessa seita. Mas em um determinado momento, o líder dessa seita, ele contrata o Dalai Lama, esse mesmo Dalai Lama, pra apoiar a seita dele, a NXIVM. O Dalai Lama foi pago em mais ou menos $1 milhão para dar esse apoio à seita. Uma seita que explorava mulheres sexualmente. Tudo bem, ele não devia saber que era isso que rolava? Talvez. Mas ainda assim, o líder religioso não deveria estar vendendo o apoio dele por dólares, né? E isso tudo daí é só pra gente se lembrar que líderes religiosos são seres humanos ainda. Líderes religiosos podem perfeitamente usar do poder deles para fazer coisas erradas, porque são pessoas. Não existe uma prova que você tenha que mostrar que você é uma pessoa moralmente correta para você se tornar um líder religioso. Pessoas ruins estão em absolutamente todos os lugares. E pessoas ruins costumam gostar de lugares e posições onde elas têm poderes. E no final das contas, é isso que líderes, sejam eles religiosos ou qualquer outro tipo de liderança, tem. E caso você não saiba, Dalai Lama não é uma pessoa, tá? Dalai Lama é como se fosse, assim, uma posição religiosa que você tem. Existiram vários Dalai Lamas. É como se fosse o Papa. Existiram vários Papas. O Dalai Lama é algo parecido com isso. E o Dalai Lama, ele deu uma desculpa que eu considerei absolutamente péssima, onde ele sequer, de fato, fala do que foi problemático. Vou ler para vocês aqui, traduzir. Um videoclipe que está circulando recentemente mostra um encontro quando um menino novo pede para que Dalai Lama o desse um abraço, que não é o que aconteceu. A Vossa Santidade deseja pedir desculpas ao garoto e à família dele, assim como vários dos seus amigos por todo o mundo, pela dor que suas palavras podem ter causado. A Vossa Santidade frequentemente brinca com pessoas que ele conheceu de uma maneira inocente e divertida, tanto em público quanto por trás das câmeras. Ele se arrepende do incidente. Só que o problema não foi que o menino pediu um abraço. O problema foi você pedir para o menino chupar a sua língua. Esse foi o problema. E aqui eu quero falar de um outro ponto que algumas pessoas estavam, dando a desculpa de que existe uma saudação tibetana muito antiga, que consiste em você mostrar a língua. Essa saudação é porque reza a lenda, que existia um rei tibetano há muito tempo atrás, que foi um rei muito cruel e que ele tinha a língua preta. Então as pessoas fazem isso para mostrar que elas não são igual a ele e não são a reencarnação dele. Tudo bem, mas ainda assim não faz sentido pedir pro menino chupar sua língua e chegar com a língua perto do menino. Saudação tibetana ou não desculpa o que aconteceu. E fica aqui para você se lembrar sempre de que líderes religiosos são seres humanos igual a todo mundo. Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio bem informado. E eu vejo vocês no próximo vídeo, que ainda não vai ser o vídeo onde eu vou explicar o que está acontecendo na minha vida, mas em breve. Tchau!